no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos de 5 a 7. Segunda Reis 18, 5 a 7. Diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os olhos, fazer uma oração. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei como o seu coração está, mas eu creio que tem uma palavra de Deus para você nesta noite, para alimentar o seu coração, a sua alma, para te renovar. Peça nesta hora ao Senhor, fala: Senhor, fala comigo, que em tudo que for falado, ministrado neste lugar, que eu possa ouvir a tua voz. Pai, no nome de Jesus, santo é o Senhor, Deus poderoso, Deus fiel. Tu és Deus grande e muito digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Tu és forte, Senhor, Tu és poderoso. Tu és maravilhoso, Tu és único, Tu és incomparável. Senhor, nesta hora, o nosso coração anseia por ouvir a Tua voz. Saímos de nossas casas, deixamos coisas, ó Deus, de lado para estar aqui na Tua casa, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, vem, manifesta aqui a Tua presença entre nós, se derrama, ó Deus, no nosso meio, fala ao nosso coração, Senhor, que seja uma palavra, ó Deus, que venha transformar a nossa vida, que venha nos renovar, que venha nos encher, que venha nos levantar, que venha nos animar, ó Pai, e ao sairmos daqui, possamos dizer: Deus falou comigo, eu pude sentir a presença de Deus, eu pude ouvir a voz de Deus neste lugar, Pai. Manifesta a Tua presença no nosso meio, somos dependentes de Ti, Senhor, nesta hora. Queremos mesmo, Senhor, nos assentar aos Teus pés, e ouvir os ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, da minha vida nesta hora, da maneira que Tu queres, Senhor. Que não seja eu, mas o Teu Espírito falando através dos meus lábios, Pai. E eu te peço, confirma, ó Deus, toda palavra que sair, ó Deus, da minha boca, com os Teus sinais, prodígios e maravilhas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como é para vocês, se alguém já falou na igreja, já ministrou uma palavra, temos pastores aqui, mas para mim em particular, é como se eu estivesse travando uma guerra, porque eu fico a maioria do tempo quieta, buscando ao Senhor, buscando direção, lendo a palavra de Deus, orando, até que Deus manifesta a sua palavra, enche o meu coração. E para a gente que tem filho pequeno, é mais difícil ainda. Quem aqui tem menina? Filha, menina? A filha de vocês fala muito? Fala, né? Filho enche a casa.
É uma delícia, porque quando a Larissa está em casa, eu nunca me sinto sozinha. Mas tem hora que você quer ficar quieta, que é um silêncio. E eu, então, a semana toda, buscando ao Senhor, e ontem pela tarde, Renan veio para a igreja, e eu falei, filha, eu posso te pedir uma coisa? Ela falou, pode, mãe. Coloca um DVD, coloca alguma coisa para você assistir, vai brincar, deixa a mamãe quieta um pouco, que eu quero buscar ao Senhor e buscar a palavra de amanhã, e depois eu vou brincar com você. Gente, eu nem tinha chegado na sala, ela já estava atrás de mim, falando, ela na hora concordou, tudo bem, mamãe. Quando eu olhei assim, ela estava atrás de mim. E ela falando, mãe, mas eu quero brincar, mãe. Aí tá bom. Eu falei, então vamos lá, vamos fazer a unha, vamos tomar banho, arrumar o cabelo. Parei e fui fazer, né? Fui dar o tempo para ela. Aí terminei, ela falou assim, mãe, mas eu quero brincar. Eu falei, mas agora eu não posso brincar. Eu preciso buscar ao Senhor. E eu estava na sala, quem conhece a minha casa lá, e eu não me contento em ler uma Bíblia só. Eu pego, tem Bíblia no computador, tem tudo, mas eu pego as minhas Bíblias e eu abro em cima da mesa, eu pego e vou lendo, leio numa versão, leio na outra, pego um caderno, e quando eu vi, aí ela atrás de mim. E ela falou, mãe, me dá um caderno. E eu dei um caderno para a Larissa, e fui para a sala de cima, sentei no sofá, e daqui a pouco ela vem assim, mãe, vê se você concorda com isso. E ela começou a ler. Será que Deus existe? Porque ela tinha assistido o filme Deus Não Está Morto. E ela começou. Gente, ela começou a fazer uma pregação. Aí que não deu mesmo. Por quê? Cada frase que ela escrevia, ela vinha e me perguntava, mãe, o que você acha? Você concorda com isso ou você discorda? Está certo o que eu escrevi? E eu até falei para o Vanderlei, falou, Vanderlei, a próxima a pregar na igreja, a Larissa, ela já está com a pregação, o esboço prontinho, você pode colocá-la para pregar. E até que chegou tarde, às 11 horas, falei, vamos lá dormir, não vai ter jeito. E eu coloquei a Larissa para dormir, levantei e passei a madrugada toda buscando ao Senhor, até que o Senhor revelasse essa palavra ao meu coração. E eu espero que Deus fale, que Deus te encha, que Deus transforme situações na sua vida, pela pregação desta palavra. Amém? Esse texto fala de Ezequias. Ezequias era filho do rei Acás, um dos piores reis que Judá teve na sua história. Um homem que copiou os costumes do povo daquela terra, que se envolveu com a idolatria. Um homem que foi tão mau que ele chegou ao ponto de sacrificar um de seus filhos a outros deuses. E diz a Bíblia, na história de Acás, pai de Ezequias, que Acás ele fez tudo o que Deus não aprova. Acás ele morre e seu filho Ezequias ele se torna rei em seu lugar. Ao contrário do que Deus diz de Acás, a Bíblia diz que Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como Davi. O texto que nós lemos fala uma coisa que Deus fala algo de Ezequias, que ele não diz acerca de nenhum outro rei na história do povo de Deus. Ele fala acerca de Ezequias. Confiou no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele. Entre todos os reis, nem antes dele, nem depois. E esta confiança que Ezequias tinha em Deus, muitas vezes foi colocado à prova, em situações dificílimas. Mas Ezequias, ele escolheu confiar em Deus. Diz que nem mesmo Davi, sendo homem segundo o coração de Deus,
teve tanta confiança em Deus como esse rei Ezequias. E eu queria contar um pouquinho da história dele. Eu não vou ler porque é uma história longa, de mais ou menos 2 capítulos, mas é uma história maravilhosa, se você quiser anotar. 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19, é uma história maravilhosa. Na história do reinado de Ezequias, havia um rei chamado Senaqueribe, que era rei da Síria na época. Um dos reis mais poderosos da época. Um rei que tinha um poderoso exército, que não perdia uma guerra. E ele então se levanta contra Judá, ele invade Judá, ele se levanta contra Judá, e ele desafia esta confiança de Ezequias. E ele então manda o seu general, ele manda o seu principal oficial, ele manda o comandante, juntamente com um grande exército, falar com Ezequias. E a palavra de Senaqueribe, o recado de Senaqueribe para Ezequias, foi o seguinte, isso está escrito no capítulo 18, versículo 20. Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Versículo 22. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu? Versículos 29 e 30 diz assim: assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará. Mais adiante, novamente, Senaqueribe manda um recado para Ezequias, e dizia assim, não deixe que o Deus na qual você confia o engane, quando diz, Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Ezequias, ao receber essa carta, ele teve uma atitude de quem não se intimida diante das adversidades, diante dos desafios, das ameaças, das más notícias. A atitude de Ezequias foi se levantar e ir para a casa de Deus. E ali ele fez uma oração a Deus. E ele diz que ele pegou aquele recado, aquela mensagem do rei Senaqueribe, entrou na casa do Senhor, e ele então apresentou, mostrou ao Senhor aquela mensagem que ele tinha recebido. E ele orou e disse ao Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quando Ezequias acaba de fazer essa oração, Deus usa a vida do profeta Isaías. Isaías manda um recado para Ezequias. E ele fala o seguinte, o rei não invadirá essa cidade, não disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Eu a defenderei
e a salvarei. E diz a história que naquela mesma noite, Deus enviou um anjo no meio do acampamento dos assírios. E naquela noite, morreram 185 mil homens. Quando eles se levantaram pela manhã, aqueles que sobraram, quando Senaqueribe viu aquela cena de corpos espalhados por todo o acampamento, diz que ele recolheu o acampamento e foi embora. Nenhuma só flecha ele ia atirar. Por quê? Pelo caminho que eles vieram, eles iam retornar. Foi a palavra de Deus a um homem que confiou no seu poder. Não confiou no poder do seu exército, não confiou no poder de homens, mas confiou no poder do Senhor dos exércitos. Aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tem poder e faz maravilhas no nosso meio. E a história de Ezequias, da confiança que Ezequias tinha em Deus, não acaba aqui. Logo depois disso, diz a história que ele ficou doente de uma enfermidade mortal. E Deus então manda Isaías até o palácio onde Ezequias morava, e com o seguinte recado: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Você morrerá, certamente não viverás. Ele recebeu aquele recado, diz que ele se virou para a parede, e ele então começou a orar, a falar, clamar a Deus. E mesmo antes de Isaías ter saído ali do pátio do palácio, Deus fala para Isaías novamente: Isaías, volta lá, dá outro recado para Ezequias. Fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e ele não vai morrer. Eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Gente, que coisa maravilhosa, uma palavra que enche o nosso coração. Uma fé que não anda segundo a circunstância. Uma confiança inabalável num Deus Todo-Poderoso. E é sobre isso que eu quero estar falando com vocês nesta noite. O tema de hoje é: ouse confiar em Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você confia em Deus? Ela te convenceu ou não? Pergunta de novo. Você confia em Deus? Definição da palavra confiar. Confiar quer dizer apoiar, acreditar plenamente, intensamente. Confiar é crer, é ter fé. Uma das primeiras vezes que eu preguei na minha vida, faz mais ou menos aí, mais de 20 anos. Como vocês, aqueles que me conhecem melhor, sabem como eu sou tímida. Por várias vezes o Vanderlei contou aqui que quando nós começamos a namorar, o Vanderlei sempre foi daquele jeito, muito falante, muito explosivo. E ele falava, né, já contou aqui, que ele falava comigo e eu, sim, não, talvez. Por quê? Por causa da minha timidez. Mas, como nós ouvimos aqui na quarta-feira, Deus, Ele escolhe as coisas loucas, né, neste mundo. Deus pode fazer grandes coisas, se o poder dele estiver na nossa vida. E uma vez, Vanderlei não era pastor, não era pastora. Uma vez, o pastor na igreja a qual eu congregava, falou: Eloíde, eu gostaria que você trouxesse uma palavra nesta noite, num culto de oração, numa sexta-feira. Só dele falar isso, eu acho que foi a primeira vez que eu falei em uma igreja. Foi essa vez. E quando ele me pediu isso, a situação em que a minha vida se encontrava era a seguinte:
Eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida do Renan. Esperei 5 anos para ter o Renan, depois que eu casei. E o Vanderlei tinha acabado de perder o emprego. Ele tinha um salário ótimo, com todos os benefícios que um empregado pode ter. Nossa vida estava estável, não tínhamos falta de nada, planejamos ter o Renan. E menos de um mês depois da notícia da gravidez, ele chega para trabalhar e é mandado embora. Imagina como é que você fica, as incertezas que vêm no nosso coração, os medos que assolam a nossa vida, as perturbações que muitas vezes tomam conta do nosso coração. E nesses dias, neste momento da minha vida, o pastor falou: Eloíde, prega na igreja. E sabe qual foi a palavra que Deus deu ao meu coração? Fale para a igreja: confie em mim. E eu me lembro assim, como se fosse hoje, faz mais de 20 anos. Como o Vanderlei fala, que em casa a memória sou eu. E Deus me deu o texto do Salmo 46 para falar sobre confiança. Que diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afunde no coração do mar. Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é a nossa torre segura. É como se Deus estivesse me preparando para os desafios que estavam por vir em minha vida. Tempos de incerteza, tempo de escassez, tempo de dificuldade, de não ver saídas, de você não ver escapes. Quantos aqui já passaram por deserto na sua vida? Um tempo que parece que Deus não fala, um tempo que parece que Deus não age, um tempo que você se prostra diante de Deus, você busca Deus e parece que a oração é algo de uma via só, onde você fala, você clama, você grita, você chora, e parece que a voz, o retorno dessa oração não vem, parece que Deus se aquieta neste momento. Era este o momento que eu estava vivendo na minha vida. Como foram difíceis esses dias. Todos já cansaram de ouvir nesse período de gravidez, de desemprego, de receber uma notícia que o Renan não era uma criança saudável, que ele tinha um problema muito grave no rim, ainda na minha barriga. E eu tento que lutar, sabe, como diz a Bíblia, Abraão, ele creu contra a esperança, de você lutar, não tirar os olhos de Deus, fixar os olhos em Deus, crendo que Ele ia operar um milagre, crendo que Deus ia operar um livramento, um tempo de você se calar, não falar nada para ninguém. Deus, então, falava ao meu coração: aquieta. Acho que foi o salmo que eu mais li na minha vida nessa época. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o seu auxílio no meio da adversidade. E eu, então, diante dessa situação, eu tinha 2 opções na minha vida. Ou tentar sair dessa situação pelas minhas próprias forças, o que era humanamente impossível. Ou tomar a decisão de confiar totalmente em Deus. E foi essa a decisão mais sábia que eu tomei na minha vida. De confiar, de entregar a minha vida, de entregar os meus caminhos, crendo que Deus, Ele ia operar um grande milagre. Deus, Ele ia operar um grande livramento. Gente, para isso, eu precisei
tirar os olhos daquilo que era natural. Vou desligar aqui, tá? Dá licença. Eu precisei tirar os olhos daquilo que era natural e colocar os meus olhos no Deus que age no sobrenatural. Colocar a minha confiança num Deus grande, todo-poderoso, que faz coisas extraordinárias. O Deus em que seu poder não tem limites. Quando nós deixamos de crer nesse Deus, não confiamos nesse Deus, nós vivemos nesse natural. E o natural fala daquilo que segue a ordem regular das coisas. Fala daquilo que é lógico, aquilo que qualquer pessoa pode ver, pois está diante dos olhos. Eu ouvi uma palestra uma vez que eu achei muito interessante, não me lembro o nome da pessoa, mas ele estava falando acerca daquilo que é natural, das coisas naturais. Deus, quando Ele fala para Abraão, faz a promessa do filho Abraão, ali na sua tenda, Deus então fala para Abraão sair para fora da sua tenda, para que ele pudesse ver as coisas grandiosas que Deus iria fazer na vida dele. E esse palestrante, ele falava o seguinte, ele falava que quando as pessoas olham para baixo, o pensamento que vem é acerca dos sentimentos. Já viu uma pessoa que é depressiva? Ela não anda cabisbaixa? Porque a depressão é isso, né? A depressão que te coloca para baixo, te funila, te joga um peso, né, nas costas, e que você não consegue levantar a cabeça, você não tem expectativa, você não tem visão de nada. Então ele dizia que quando nós olhamos para baixo, é como se nós estivéssemos dizendo, eu não consigo, eu não tenho jeito, não dá, não tenho como mudar essa situação, é impossível. Por quê? Você só se concentra nos seus sentimentos, naquilo que você está sentindo. Diz que quando a pessoa anda olhando para os lados, o que ela ouve? Sons. Ela dá ouvido aos sons. Então, não já é mais o seu sentimento dizendo que você não pode, que você não vai sair dessa, que você não consegue, que não tem jeito, que não tem solução. Agora é alguém dizendo para você, do seu lado, é impossível, não dá, não tem jeito, não tem cura, e isso não pode acontecer. Mas diz que quando as pessoas olham para cima, olhar para cima é a visão do céu, fala de sonhos, fala de coisas maiores. E Deus chama Abraão e fala, Abraão, olha para as estrelas do céu. E ontem eu fiquei assim num dilema com este versículo, gente. Olha para as estrelas do céu. Eu não sei se tem algum estudioso da Bíblia aqui, mas eu chamei o Renan, falei, Renan, por favor, diga que eu não estou enganada naquilo que eu estou lendo. Falei, pôr do sol é findar do dia. Todos concordam, né? E começa a história de Deus falando com Abraão, manda ele sair da sua tenda e olhar para as estrelas do céu. E fala, conte se você puder contar. E isso foi imputado, Abraão creu e isso foi imputado por justiça na vida de Abraão. Abraão saiu dali, preparou o animal para o sacrifício e diz que ao pôr do sol, ele teve um sono pesado. E ele teve um sonho. Falei, Renan, então toda essa cena, eu conversando, discutindo com o Renan lá em casa, eu falei, vamos pegar a Bíblia, vamos pesquisar na internet. Quer dizer, então, que quando Deus estava falando para Abraão, era dia. E Deus mandou Abraão sair e olhar para o céu e contar as estrelas do céu de dia. E diz que ele, então, conseguiu visualizar e ele creu na palavra de Deus. Por quê? Quando nós olhamos para o alto,
nós estamos falando da visão de Deus, dos sonhos de Deus para a nossa vida. De algo muito maior do que qualquer circunstância contrária que nós estejamos passando. Qualquer adversidade que nós passamos na nossa vida, qualquer dificuldade que nós passamos, não se compara ao poder do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é maravilhoso. Tem um versículo que eu guardo no meu coração e quase todas as vezes que eu prego aqui eu falo. Quando os amigos de Jó foram visitá-lo, um dos seus amigos falou para Jó: Jó, se eu fosse você, confiava em Deus, porque Ele faz coisas tão grandes que não se pode contar. Ele faz coisas tão grandiosas que não sobe nem ao seu pensamento, você não consegue imaginar, porque o nosso Deus é poderoso. E muitas vezes, diante de situações da nossa vida, quando o problema vem, quando a adversidade chega, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando o problema financeiro bate na nossa porta, o problema familiar, nós nos prostramos diante desse problema e esquecemos que Deus é maior que tudo isso. Basta nós confiarmos. Ezequias, ele não ignorou que havia um grande exército contra ele, vindo um exército que vencia todas as guerras, que estava conquistando todos os reinos, mas ele acreditava que o Deus dos exércitos era maior que o exército daquele rei que se levantava contra ele. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, nós precisamos dessa confiança, acreditar que além das circunstâncias, Deus pode fazer, Deus pode reverter toda e qualquer situação na nossa vida. Deus pode nos colocar de pé, Deus pode dar-nos vitória, Deus pode nos abençoar, Deus pode abrir uma porta onde não há. Quantos creem aqui? Digo amém. Estamos falando aqui sobre aquilo que é natural, aquilo que é lógico. Quando nós vivemos no natural, esse natural, ele nos limita. E uma pessoa limitada, ela não vê possibilidades. Uma pessoa limitada, ela não vê soluções, não vê saídas. Tudo é difícil, tudo é complicado. Na história de Gideão, relatada lá em Juízes, diz que quando Deus foi falar com Gideão, Deus o encontrou dentro de um lagar, protegendo ali, debulhando o trigo, escondido, morrendo de medo dos midianitas que eram seus inimigos. E Deus então fala para aquele homem que estava no lagar. Lagar era onde se produzia vinho, que geralmente eram em rochas, lugares escondidos, fechados, apertados. E era assim que Gideão se encontrava. E Deus aparece para ele ali e fala assim: homem valoroso, homem valente, eu tenho te chamado para livrar o povo das mãos dos midianitas. E com a sua força, você vai se levantar contra esse povo, e você vai vencer e livrar o meu povo das mãos dos midianitas. E a resposta de Gideão, ele falou assim: como, Senhor? A minha família, a minha casa é a mais pobre, e eu sou o menor dos meus irmãos. O limitado é assim. Deus fala: vai, caminha, segue em frente, não desiste, não pare. E você fala: mas como, Senhor? Não tem jeito, é impossível, é impossível. O limitado, ele só vê aquilo que é impossível. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Deus falou: é você. Sendo grande, sendo pequeno, sendo forte, aliás, você é forte,
mesmo ele não tendo essa visão de si próprio, você vai lutar e vai vencer. No natural, aquilo que é natural nos desanima. E a melhor definição que eu já ouvi para desânimo é a ausência de Deus. Nós perdemos o foco quando estamos desanimados. O nosso foco no desânimo não está em Deus, mas sim nas adversidades, nas dificuldades e nas circunstâncias. Então, o que nós fazemos? Tentamos lutar com nossas próprias forças. E isso nos cansa, traz desgaste, desanima e nos faz desistir. Tudo isso o desânimo causa na nossa vida. Por quê? Nós deixamos Deus de lado. É como se nós falássemos para Deus: Deus, fique aí no teu trono, no teu alto e sublime trono. Deixa que eu resolvo. Essa situação é impossível. Deixa eu tentar resolver. Deus fala: eu sou o Deus que te ajuda e te esforço. Eu sou o Deus que vou à sua frente. Eu sou o Deus que adestro as suas mãos para a batalha e te dou a vitória. Se eu sou por você, quem será contra você? Mais são os que estão com você do que aqueles que se levantam contra. Nós precisamos voltar a confiar em Deus, a crer neste Deus. Muitas vezes, quantas vezes nós não ouvimos mais falar nas igrejas de um Deus que opera milagres? A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Basta nós crermos, basta nós lançarmos a nossa ansiedade, a nossa vida nas mãos de Deus, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, descansa nele, e tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Existe algo difícil para Deus? A situação que você se enfrenta hoje, é difícil para Deus? É difícil para você. É difícil para mim. O hoje Deus conhece, o amanhã Ele já sabe o que vai acontecer. Melhor são os fins das coisas do que o começo, diz a palavra de Deus. Então dê um passo de fé, de confiança. Ouse a crer, a confiar neste Deus. Lance a sua vida nas mãos dEle, e Ele vai operar um grande livramento. 2 Coríntios 4:8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Na versão Bíblia Viva diz: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados nem despedaçados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, porém não desanimamos, não desistimos. No natural, aquilo que é natural nos causa medo. E esse medo, ele traz uma angústia, uma perturbação na alma. O medo muitas vezes nos veste de tal maneira que nos tira a visão. Tira a visão de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer. E eu tive uma experiência maravilhosa essa semana a respeito dessa palavra. No começo da semana, dormindo, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava na casa de Deus, estava aqui na igreja. E uma pessoa chegou até mim, colocou a mão assim por trás dos meus ombros, me abraçou e começou a falar assim comigo: não tenha medo, não tenha medo, não temas. Por várias vezes. Essa pessoa orava comigo e falava: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou o seu protetor. E eu passei a noite inteira, essa pessoa orando por mim e falando essa palavra: não temas, eu sou o seu escudo. Me levantei pela manhã e
Nós estamos lendo a Bíblia inteira lá em casa, um desafio nosso, e tem sido algo maravilhoso. Eu falo para o Renan, quando você não está lendo, você não tem vontade de ler. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você não tem vontade de parar. E às vezes eu me perco nas horas lendo a palavra de Deus. E estou lendo numa sequência. Terminei o Novo Testamento, li os livros poéticos e comecei em Gênesis. Já tinha lido alguns capítulos e abri a minha Bíblia no capítulo que era o que eu tinha que ler no dia. A primeira palavra, o primeiro versículo que estava escrito. Deus falando para Abraão: não temas, eu sou o seu escudo. E eu falei assim, gente, o que Deus está falando comigo? Aí o Renan, semana inteira na faculdade, ele teve um trabalho lá na faculdade, e ele chegou em casa contando para mim, falou: mãe, foi uma pessoa conversar comigo, uma pessoa cheia de problemas, cheia de dificuldades, assim, terrível. Não dá nem para contar o que essa pessoa está passando. E ela não consegue dividir nem, era um homem, né? Nem com a própria esposa. E ele então contou para mim. Imagina uma pessoa aí madura, conversando com um garoto de 21 anos, abrindo o coração. Não conhece o Renan, nunca viu o Renan, primeira vez que encontrou com ele. E essa pessoa contou todos os problemas. Aí no final da conversa, essa pessoa não é cristã. Não tem nada, não frequenta igreja, não... Ele falou assim, sabe que eu li a Bíblia outro dia? Sabe o que Deus falou para mim? Para eu não ter medo. Ele falou assim, não temas. E o Renan chegou em casa contando essa história para mim. Deus, Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Deus conhece o seu coração, aquilo que te traz angústia, aquilo que muitas vezes te traz sofrimento, aquilo que muitas vezes traz insegurança na sua vida, que causa medo na sua vida. E Deus, então, a palavra dele, Ele fala, não tenha medo. Tem um versículo no Salmo 56, Salmo 56, 3 e 4 diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Que poderá fazer? Eu confio no Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe e sabe exatamente aquilo que eu preciso. Se vivermos no natural, não iremos experimentar o agir de Deus, pois no natural não há possibilidade alguma de um morto reviver. No natural não há possibilidade alguma de uma situação contrária, adversa na nossa vida se reverter. No natural é impossível alimentar mais de 5.000 homens com apenas alguns peixes e alguns pães. Gente, que loucura! Eu fico imaginando essa cena de Jesus falar para os discípulos, manda todo mundo se assentar, o que tem para eles comerem? Uma multidão, consegue imaginar uma multidão? E de repente, Jesus fala, traz o que tem aí. 5 pães e 2 peixes. Jesus ora ali e diz que todos comeram, todos se saciaram e ainda se levantaram 12 cestos da sobra. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus é especialista em fazer milagre. Deus é especialista em fazer aquilo que é extraordinário, aquilo que é sobrenatural. Por isso eu te convido, ouse, coloque a sua confiança em Deus, creia, não desista, não desanime, não se entregue, porque Deus é por você. Amém?
Sabe o que era natural na história de Ezequias? O natural, aquilo que era o normal, que estava diante dos seus olhos, é que o exército dos assírios era muito grande e forte. Possuía muitas armas, carros e cavalos. Nenhuma nação conseguia vencê-los. E aos olhos humanos não havia possibilidade alguma de Ezequias vencer essa guerra. Mas a confiança de Ezequias não estava no seu exército, mas estava no Deus dos exércitos. E ele foi apresentar a sua causa diante daquele que tudo pode fazer, naquele que o seu poder não há limites. Ele não ignorou a força do seu inimigo, mas ele apresentou diante de Deus, crendo que Deus era mais forte, mais poderoso do que o seu inimigo. Salmo 20, Davi, antes do seu exército sair para a guerra, ele fala no versículo 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. No Salmo 121, o salmista diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Uma oração, um salmo de quem confiava em Deus. Mas na realidade, muitas vezes, nós não temos essa confiança. Tem uma música que nós cantamos aqui, não vou cantar, tá bom? Que diz assim, em ti tudo posso, não há limites, minha força está em ti olhos se abrem, muralhas caem, minha força está em ti. Mas será que essa confiança tem sido uma realidade nas nossas vidas? Ou temos nos entregado ao desânimo, nos curvado diante da adversidade, da má notícia, dos sentimentos que tomam o nosso coração? Nós precisamos fazer como Ezequias, levar as nossas causas diante de Deus. Nós precisamos fazer como Davi, levantar os nossos olhos e ver que o nosso socorro vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que não vacila, um Deus que não permite que o meu pé vacila. Por isso eu não temerei nada, porque Ele é o meu escudo, o meu protetor. E a última palavra vem de Deus. Para nós terminarmos, eu queria falar sobre como essa confiança em Deus vem na nossa vida. Talvez você possa falar, mas não é só isso, tem mais coisa. Mas eu queria compartilhar 3 pontos somente. A primeira coisa, abra a sua Bíblia lá em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Primeira coisa, se te falta fé, se te falta confiança, precisa se alimentar da palavra de Deus. Gente, quantos aqui já ficaram parados na rua, com o carro na rua, por falta de combustível? Não tem vergonha não, isso acontece com todo mundo. Eu já também. O Vanderlei já contou a história do nosso Escort aqui, que não tinha nem marcador de gasolina. Então, a gente nem sabia se tinha gasolina ou não, e andava.
Eu andava, e às vezes a gente quer andar pela fé, né? Isso não dá certo, não. Coloca combustível no carro. Eu estou falando isso por quê? Porque assim como um carro precisa do combustível para ele andar, assim como nós precisamos do alimento para o nosso corpo, o nosso espírito também precisa do alimento espiritual. Quanto mais nós nos alimentamos dessa palavra de Deus, nos enchemos da palavra de Deus, mais fortes nós nos tornamos. É como se fosse brotando uma força no nosso coração, uma força sobrenatural, uma força que vem de Deus, porque a fé vem quando nós ouvimos e ouvimos e ouvimos a palavra de Deus. Se te falta confiança, se te falta fé, se alimente, vai ler a palavra de Deus. Nós temos acesso hoje na internet, coloca uma pregação, algo que enche a sua vida, enche o seu coração, que transforme a sua vida, que te faça colocar em pé. Mas não fique sem se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é direção. A palavra de Deus é força na nossa vida. A palavra de Deus gera fé no nosso coração. Outra coisa, a confiança em Deus vem por conhecê-lo. Deuteronômio 4:7. Na linguagem de hoje, na Bíblia linguagem de hoje, diz assim: nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Salmo 108:12 diz: em Deus faremos proezas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você conhece a Deus? De fato, você conhece a Deus? Tem uma história, um livro na Bíblia de um homem que pensava que conhecia a Deus. Sabia tudo de Deus. Mas, em determinado momento da sua vida, ele percebeu que não conhecia a Deus. Uma vez, eu ouvi um pregador falando que você pode saber tudo sobre o presidente dos Estados Unidos, sem nunca ter estado com ele. Nós podemos saber tudo de Deus, conhecer tudo que se possa imaginar sobre Deus, sem, no entanto, nunca estarmos com ele. Quando Jó, que era um homem justo diante de Deus, um homem que procurava sempre acertar, ser obediente a Deus, passa por uma diversidade que, assim, a nossa mente não consegue imaginar, por mais que a gente tente, de coisas tão terríveis, de perder tudo, de perder a sua família, os seus filhos, perder os seus bens, seus empregados, perder a sua saúde. E ele, numa situação muito difícil, Deus se coloca diante dele e começa a se revelar a ele. Fala: olha, Jó, quem você pensa que eu sou? E Deus começa a falar: eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que fiz isso. Eu sou o Deus que fiz aquilo. Eu sou o Deus que livrei o povo. Eu que dou o alimento aos animais. E por quase 4 capítulos, Deus então se revela a Jó. No final do livro, Jó fala assim: Senhor, eu coloco a mão na minha boca. Por quê? Eu pensava que te conhecia, tão somente por ouvir falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Que experiência maravilhosa de conhecer a Deus, de você buscar experiências com Deus, de você se lembrar, falar: olha, um dia eu passei por isso,
Mas Deus fez isso por mim. Deus me deu um livramento. Eu podia passar a noite inteira aqui, contando das maravilhas que Deus já fez na minha própria vida, na minha casa. Das experiências que Deus nos fez passar, dos livramentos que Deus operou na nossa vida, no milagre que Deus operou, que é algo que na mente humana não dá para entender, mas que Deus, Ele pode fazer. Deus pode restaurar todas as coisas, mas para isso, você precisa conhecer a Deus, você precisa colocar a sua vida, aplicar a sua vida a conhecer a Deus. E por último, precisamos de perseverança. Hebreus 10, 36, está ali no telão. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar significa insistir, persistir, permanecer, não desistir. É continuar em frente mesmo quando as coisas estão difíceis e não desistir mesmo quando tudo ao seu redor diga: é impossível. Um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, no Salmo 40, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele é digno de confiança. Deus jamais vai te decepcionar. Você pode se decepcionar com tudo na vida, com toda situação, com pessoas, mas Deus jamais vai te decepcionar, porque Ele não é homem para mentir. Deus, Ele é verdadeiro. A promessa de Deus é verdadeira. Se você ousar a confiar em Deus, colocar a sua vida nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu não quero dar um passo sequer, se o Senhor não estiver à minha frente. Eu não quero fazer nada se o Senhor não me der a direção. Tua palavra diz: se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eu quero esperar em Ti, eu quero confiar em Ti, no Deus que faz coisas maravilhosas, no Deus todo-poderoso, no Deus fiel, no Deus soberano, no Deus grande. Quantos aqui creem nessa palavra? Amém. Quando eu buscava o Senhor, nessa madrugada, como essa palavra encheu o meu coração. Como essa palavra, porque muitas vezes o desânimo, a tristeza, a vontade de desistir assola a nossa vida, veste a nossa vida. Mas a palavra de Deus é a seguinte: aquietai-vos, aquietai-vos, aquieta o seu coração. Nada que você for fazer vai mudar, mas quando Deus começar a agir na sua vida, grandes coisas você vai experimentar. Aquieta o seu coração, foi o que Deus falou para Josafá. Aquieta, sabei que eu sou Deus, sabei que eu sou Deus, o Deus fiel, o Deus que vai aí aonde você está agora no seu lugar, te abraça, te acolhe e fala para você: não temas, você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa guerra. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu vou à sua frente. Eu estou contigo. Eu vou adestrar as suas mãos para a batalha. Eu vou revestir a sua vida de força. Eu vou revestir a sua vida de coragem. Eu vou te colocar em pé. E você vai experimentar o meu agir, o agir infalível, o agir invisível do nosso Deus. Um Deus que
não se prostra diante de nada. Não há exército grande para Deus, porque Ele é maior. Nós precisamos lançar a nossa fé em Deus. Nós precisamos lançar a nossa vida, a confiança em Deus. Esperar em Deus. Espera mais um pouco. Não desiste, não desanima, espera. Deus, Ele vai agir. Deus vai agir. Aliás, Deus está agindo. Deus está agindo agora mesmo na sua vida. Você talvez não possa ver, mas Deus quer abrir os seus olhos nessa noite. Deus, Ele quer renovar a sua vida nessa noite. Deus quer te colocar em pé nesta noite e falar para você: você vai vencer. Você vai sair dessa situação. Essa situação vai se reverter, não é para a vergonha, mas é para a honra e glória do meu nome, diz o Senhor. Ele vai trocar as suas vestes de tristeza e vai colocar uma veste de alegria. Ele vai colocar um cântico novo na sua boca, um cântico de louvor, de adoração, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Vamos nos colocar em pé. Eu queria que você, nesta hora, eu creio que, se Deus liberou essa palavra para a igreja nessa noite, é porque Ele sabe exatamente o que você está passando. Uma vez eu estava num culto, orando, chorando, com o coração tão entristecido, tão desanimada. E uma pessoa olhou para mim. Não era um pastor, não era uma pessoa que tinha cargo na igreja, uma pessoa que estava ali, mas uma pessoa que estava sensível ao agir de Deus. Essa pessoa olhou para mim e ficou olhando. Em um determinado momento eu abri os meus olhos e ela fez assim para mim. No meio daquele culto ela me chamou. E ela me chamou e me deu um abraço. Falou: eu quero te abraçar. Sabe por quê? Deus está me mandando abraçar você, para dizer que Ele te ama tanto. Ele te ama com um amor tão grande, tão inexplicável, e para dizer que você não está sozinha. Você não está sozinha. Deus está aí do seu lado. Deus agora mesmo está te abraçando, assim como um dia Ele me abraçou e falou isso para mim. Ele está te abraçando com braços de amor, de um pai que se preocupa com seus filhos, de um pai que não quer ver o seu filho triste, cabisbaixo, de um pai que não sonha com um filho derrotado, com um pai que não sonha com um filho doente, com um pai que não sonha com um filho desanimado, triste, cabisbaixo, andando pelos cantos, sofrendo. Deus, Ele não criou você para isso. Você é filho, você é filha, você é filha de Deus. E nesta hora o teu pai te abraça. Teu pai te abraça, te envolve. Teu pai te fala: não temas, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te dou força. Você vai passar por isso. Você vai vencer. Você vai vencer. Tenho grandes coisas com a sua vida, coisas maravilhosas. A sua história ainda não acabou, está apenas no começo. Não procure entender aquilo que você está passando hoje, mas procure crer no Deus Todo-Poderoso, no Deus soberano, e que diz que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita, é agradável.